Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar sobre algo desinteressante, talvez, ou que só interessa a alguns, ou cenas, pois, não é? Cenas que, enfim, não interessa. Vamos passar à intro e já vamos ver do que é que vamos falar, para quem ainda não leu o título. Portanto, intro. Ora bem, estamos de volta e hoje o que eu vos queria falar, como já devem ter percebido, não é? É sobre os símbolos que vocês encontram na vossa câmara. Vou falar de alguns mais básicos e de outros que talvez, por muito experientes que vocês sejam, talvez não conheçam. Ou talvez conheçam. Mas uns mais beginner e outros mais expert. Ora bem, vamos começar por alguns símbolos mais beginner, e esses são os símbolos que eu considero que estão nas vossas lentes. São símbolos que convém saber, por isso é que eu acho que são símbolos mais beginner, e vamos começar por um símbolo que normalmente ou um símbolo, ou uma escritura, digamos assim, não é propriamente um símbolo, que normalmente tem uma distância, e essa distância é a mínima distância focal da vossa lente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a menos que essa distância a vossa lente não consegue de forma nenhuma focar. Portanto, é a mínima distância que vocês conseguem tirar uma fotografia, digamos assim, independentemente do zoom. Há delas que mudam dependendo do zoom, outras nem tanto, mas é a mínima distância focal. Normalmente está em metros e feet, a versão imperial da coisa, não métrica, normalmente está nas duas, mas aqui para nós tugas o que interessa realmente é em metros ou centímetros. Não sei se alguma lente diz em centímetros, mas o que interessa é a versão métrica. Outro símbolo que está na vossa lente, que vocês já podem ter reparado, é um símbolo tipo um O cortado. O que é esse símbolo? Esse símbolo é muito importante para quem quer comprar filtros, para quem quer comprar uma cover nova, digamos assim, para a lente. Esse símbolo, o que é que isso quer dizer? É o símbolo que diz o tamanho, digamos assim, da rosca da frente da vossa lente. Ou seja, se vocês quiserem comprar um filtro, por exemplo, para esta lente que vocês estão a ver agora, teriam que comprar um filtro com diâmetro de 77. Se vocês quiserem para outra lente, há lentes de 49, há lentes de 56, há um range muito grande de tamanhos de lente. Portanto, é muito importante saber o que é que esse símbolo quer dizer, e agora já sabem, por obra e graça do menino Jesus, não. Outra nomenclatura ou outro símbolo que costuma estar nas lentes é a distância focal. Quando tem zoom diz, por exemplo, 10-22 ou 24-105 ou 24-70 ou uma coisa do género. Quando é uma distância focal prime sem zoom diz só um número: 85, 135, 50. Depois temos também a indicação de abertura, e isto aqui depende imenso de marca para marca. Por exemplo, se não estou em erro, na Canon o que eles metem é, por exemplo, 1 para, vamos imaginar, 3.5. Se for uma abertura variável que muda conforme o zoom, podem pôr, por exemplo, 1 para 3.5 a 4.5. Na Sony o que eles fazem é metem a indicação antes da distância focal, ou seja, a lente que estão a ver, por exemplo, diz 4/24-105. O que isso quer dizer? A distância focal é 24-105 e o 4 é a abertura. É uma abertura fixa, não muda conforme o zoom, portanto é isso que quer dizer. Depois tem texto, tem G, OSS, tem FE, há lentes que dizem EFS, há lentes que dizem USM, há lentes que dizem... Esse aí não vou entrar por aí porque isso ficávamos aqui o dia todo a fazer um vídeo. Cada marca tem o seu texto proprietário, digamos assim, e portanto não vou entrar por aí, não vale a pena, mas posso-vos dizer que FE na Sony é full frame, G é da linha
G, e se for um G vermelho é G Master, ou SS quer dizer que tem Optical Steady Shot, ou seja, estabilização. A própria lente, não a máquina. Isto são algumas das nomenclaturas dos símbolos que eu considero beginner, porque são obrigatórios de saber, especialmente quando querem comprar uma lente ou querem adaptar alguma coisa à lente, seja filtros, seja lens hood, seja o que for, têm que saber interpretar estas informações. Depois, tem alguns símbolos na máquina que vocês podem ou não reconhecer. Há um muito básico, que é o pontinho que vocês estão a ver agora. Para que é que isto serve? Serve para alinhar a lente com a máquina, ou seja, assim vocês sabem o ponto de encaixe. Também considero isto um símbolo de beginner completo. Este é talvez o símbolo mais importante deles todos, mesmo vocês não sabendo o que é que os outros querem dizer, têm que saber que o ponto serve para encaixar a lente e a máquina naquele ponto, naquela zona, senão está tudo estragado. Depois, uma coisa muito importante também a saber é o hot shoe, que é a entrada em cima onde vocês podem ligar flashes, remote triggers, microfones. Se ligar diretamente com a informação a passar, digamos, nós chamamos hot shoe. Se a informação não passar e servir só de encaixe, chamamos cold shoe. Por exemplo, vocês metem o microfone por norma não passa informação direto por aí. Há microfones hoje em dia que já passam, mas por norma não passa. Passa assim por um cabo que vai para o line-in e nós então chamamos de cold shoe. Mas hot shoe e cold shoe é a mesma coisa. Apenas um passa a informação e o outro não, mas é exatamente a mesma coisa. Depois, há câmaras que têm um símbolo do Wi-Fi, para vocês saberem se o Wi-Fi está ligado ou não. Portanto, é relativamente importante. Por norma, isso diz também no visor traseiro, portanto, é mais ou menos importante. E depois há um símbolo que bastantes pessoas já me perguntaram o que é, e eu expliquei, porque eu não sou mal educado, e aqui aproveito para fazer num vídeo explicar o que é. O símbolo que estão a ver neste momento, que é uma bolinha com um traço, digamos assim, é um símbolo que significa o quê? Se tentarem chegar lá, se calhar é um bocadinho difícil. Eu próprio, quando tentei lá chegar sozinho, não consegui. Tive que ir à procura do que é que isto queria dizer, e basicamente é um símbolo que é relativamente importante, ou talvez não, que é o símbolo que indica onde está fisicamente o vosso sensor. Ou seja, se vocês cortarem a máquina com uma serra, por alguma razão estranha, cortarem uma máquina com uma serra nesse símbolo, ou seja, na linha onde está esse símbolo, na linha que corta o zero, ou o O, ou o círculo, ou chamem-lhe o que quiserem, vocês estão a cortar onde está exatamente o sensor. Isto é mais ou menos importante para quem quer saber onde é que está o sensor, ou melhor, para quem quer saber o sensor é importante. Isto é mais ou menos importante para quem faz fotografia 360, porque ajuda a encontrar o ponto nodal ou não, dependendo da maneira como é que vocês lá chegam, mas é um símbolo curioso que quer dizer o sensor está aqui a esta distância da frente e de trás da própria caixa, digamos assim, da vossa máquina. Depois há outras máquinas que têm um LCD em cima, não é o caso da minha. Há máquinas que têm outros símbolos que já são um bocadinho específicos à marca, e esse eu não vou entrar porque estou no manual. Não é que o símbolo do plano focal, vamos chamar assim, onde está o sensor, não seja, mas os de marca eu não vou entrar por aí. Lá está, ficaríamos aqui mais 2 horas a falar sobre símbolos. Portanto, faltou dizer que não é um símbolo, mas é algo muito importante que está no body da vossa máquina, que é o botão de libertar a lente, ou seja, é aquele botão que vocês carregam e rodam. Isto para quem só tem uma lente, se calhar não sabe. Quem tem mais do que uma, muito provavelmente usa este botão dia sim, dia não. Portanto, este é um bocado estúpido, mas eu achei que devia efetivamente pôr aqui na lista, porque é muito importante para quem está a começar. Já sabem para o que é. Não carreguem
e rodem a lente se não tiverem certeza do que vão fazer, porque ela pode ficar solta. E pronto, é um bocadinho estes símbolos que eu queria abordar hoje, símbolos e botão. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum símbolo que não conheçam, deixem nos comentários abaixo. Eu também às vezes posso não conhecer, mas vou investigar. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt e deixar likes e subscribes, essas cenas todas. Sim, cenas, viu? E obrigado e até à próxima.